Atenção, pessoal, começando então a entrevista coletiva com o professor Rafael Guanais. A primeira pergunta, professor, é do PH Borges, Mirassol na Veia. Parabéns por mais uma vitória. Mas hoje, um jogo de muita imposição física, onde o adversário, mesmo com um a menos, lutou até o fim em busca do empate. Nesse cenário, qual a importância desses 3 pontos fora de casa? Tá louco. Parabenizar a minha equipe. Isso é só uma amostra do tamanho desse campeonato e como a gente precisa agradecer e enaltecer esse trabalho que o Mirassol está fazendo no Campeonato Brasileiro. A gente enfrentou o último colocado, que em nenhuma hipótese é um time ruim, é um time mal treinado, é um time descompromissado. Em nenhuma hipótese isso valoriza demais a nossa vitória, que inclusive a gente teve a vantagem numérica, a gente foi beneficiado justamente por isso. Ainda assim, o Sport, pela capacidade que tem, consegue empatar o jogo, teve mais uma chance para empatar de novo o jogo. Então, eu agradeço demais a Deus por essa vitória, parabenizo a equipe, parabenizo a todo o nosso torcedor, pela manutenção da nossa colocação, por mais 3 pontos na tabela que nos aproximam desse... um sonho a gente já realizou, agora a gente está atrás desse outro sonho. Então, comemora e aí a gente tem quase uma semana cheia para trabalhar pensando no confronto direto contra o Botafogo. Pergunta do Marcelo Schaffhauser, da Record e da CBN. Parabéns por mais uma vitória. Normalmente, os times que jogam na ilha reclamam do gramado pesado, do clima abafado. E hoje ainda teve chuva. Enfim, precisava ser tão sofrido mesmo com um a mais? A gente teve oportunidade realmente para matar o jogo, né? Esse é o único apontamento que eu vou fazer, porque eu já fiz com os jogadores, então eu fico confortável para externar isso. Então a gente teve as oportunidades para matar o jogo. Fazer gol é difícil, independente da situação, é difícil fazer gol. Mas a gente conseguiu suportar, o importante é que a gente leva 3 pontos, e você tem razão, porque o gramado realmente é pesado, né? O campo é bom, mas o gramado é pesado, então os jogadores terminaram o jogo mesmo com a mais extenuados. Então isso enaltece ainda mais e engrandece esses 3 pontos na casa do adversário. E, mais uma vez, nossa 4ª vitória seguida e graças a Deus, né? Graças a Deus por esse esforço, mesmo sem brilhantismo, mas esses 3 pontos fundamentais nessa reta final da competição. Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. Parabéns por mais uma vitória, professor. Hoje foi um jogo mais complicado para a sua equipe. O que deixou o jogo mais complicado, tendo em vista que o adversário é o lanterna da competição e não trouxe tantos riscos assim para outras equipes? O Sport não é verdade. O Sport tem uma expectativa de ponto de mais de 30 pontos. O Sport, contra todos os adversários que jogaram aqui, ele teve expectativa de gol, ele teve situações para vencer o jogo e tomar gol no fim. Não teve muita eficiência de confirmar essa expectativa de gol para os gols. Então a eficiência aqui que realmente faltou para eles, e justamente por determinadas situações que, por exemplo, hoje a gente conseguiu aproveitar para fazer os nossos gols. Então, em nenhum momento, foi o que eu falei, é uma equipe está em último, mas o Campeonato Brasileiro é extremamente competitivo. Foi um jogo muito difícil e eu só tenho a agradecer por esses 3 pontos, por a gente ter vindo aqui, independente da situação e circunstância, e a gente está levando mais uma vitória para casa. A gente tem que agradecer muito, tem que enaltecer aquilo que está sendo construído. De nenhuma forma, o que cabe a mim, eu vou sempre olhar buscar analisar em todas as dimensões, com calma, com frieza, para que assim, a gente sempre busque evolução, mas ao mesmo tempo, com esse jogo que acabou terminando difícil, que poderíamos ter matado o jogo antes, mas ainda assim é um belíssimo resultado que nos mantém na parte de cima da tabela. Sérgio, da Esportiva Web. Mais uma vitória, parabéns para o senhor. Mirassol teve boas chances até de um placar maior, mas fazendo um jogo seguro e 3 pontos são muito preciosos nesse contexto.
mais uma vez segura a quarta posição, segundo tempo fez o gol logo no início e controlou o jogo, com mais chances de pôr a bola nas redes. A maturidade do Leão hoje fez a diferença? Acredito que sim. Como você falou, poderíamos ter feito. Foi um jogo que eles criaram a situação. O primeiro gol, inclusive, não foi falta, né? A gente falou lá com o árbitro e o árbitro deu a falta para nós. O Bandeira da Bahia deu a falta que não existiu. Falta do Alisson na posse da nossa. O Alisson estava na posse da bola. Então, não houve falta. E aí eram umas situações que já a gente, com o placar na frente, com um a mais, seriam os contra-ataques. E aí a gente tomou determinadas decisões que acabaram possibilitando aquele último contra-ataque do primeiro tempo que o Derek finaliza e o Walter pega. E as bolas paradas, né? No segundo tempo a gente ainda tem alguns momentos que a gente poderia ter aproveitado melhor, controlado ainda mais, e as oportunidades que a gente perdeu. Mas nós estamos num bom momento, mais uma vez, numa sequência muito boa, performando bem, evoluindo coletivamente e individualmente também. E faltam 8 jogos para que a gente possa atingir esse nosso nível máximo e buscar a maior pontuação na tabela. Marcelo Silva, repórter da TS Rádio. Parabéns pela partida. Esse é o último. Na coletiva passada, o senhor falou sobre a dificuldade que um jogo como esse poderia impor para o Mirassol, já prevendo que não seria uma partida fácil, mesmo diante de uma grande diferença dos dois times da tabela. O Sport se fechou e tentou, nos contra-ataques, equilibrar a partida. Qual foi o maior desafio hoje para o Mirassol consolidar, garantir mais uma vitória fora de casa? Não tem jogo fácil. O Danielzinho falou antes do jogo começar que tabela não entra em campo. A gente tem que performar no nosso limite o tempo todo. Então, o gramado pesado com certeza é uma coisa que atrapalha demais a velocidade do jogo. Então o jogo acaba ficando mais lento e dependendo da velocidade do jogo pode-se entrar num marasmo. Então a gente se manter concentrado. Eu senti, inclusive, que quando a gente tem a vantagem numérica, a gente deu uma... Eu não acho que a gente desconcentrou, mas a gente demorou um pouco para perceber que o jogo também tinha mudado. Então, e aí, por consequência, os espaços e aquilo que a gente tinha como planejamento. Mas eu enalteço demais o espírito de luta da equipe. Vim aqui vencer. Eu já vim várias vezes aqui, eu sei o quanto é difícil vencer aqui. E como eu falei, é uma equipe que, apesar da colocação na tabela, é uma ótima equipe, tá? Com ótimos jogadores e com uma torcida que participa demais. Passou do meio campo, torcida apoia, torcida empurra. Então tem que enaltecer esses 3 pontos, recuperar bem a equipe agora para que a gente possa construir uma ótima semana, pensando no jogo de sábado. E aí, mais uma vez, a gente conta com a tua presença, torcedor. Vamos lotar o Maião, vamos apoiar bastante o Mirassol. Faltam 4 jogos em casa, né? Faltam 4 jogos em casa e faltam 8 no total. Então a gente conta muito com o teu apoio, torcedor, a gente criar aquela atmosfera linda no sábado e que vocês nos impulsionem para que a gente possa fazer um grande jogo contra uma grande equipe, que é um confronto direto, e a gente precisa muito de vocês.